Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal da Bahia, certo? Hoje nós iremos aqui trabalhar mais uma bateria de questões, focando aí na nossa PP Bahia, beleza? Então, se você está se preparando para esse concurso ou deseja ainda iniciar a sua preparação, fica aqui nesse vídeo que nós iremos te ajudar aqui com diversas questões hoje sobre o assunto aqui de direito administrativo, lá especificamente o tópico poderes da administração pública, certo? Tópico esse aí cobrado no edital de vocês, certo? Então hoje nós iremos trabalhar 10 questões, certo? 10 questões aqui da nossa banca nossa banca FGV, beleza? Então, espero aí que dessas 10 questões vocês acertem pelo menos 80%, certo? Então, pelo menos 80% aí. Deixa nos comentários quantas questões vocês acertaram para a gente ter aquele feedback, beleza? Então, espero aí que todos tenham sucesso aí em mais uma bateria de questões aqui, certo? Do VAD Concurso, beleza? Então, quero aqui desejar aqui mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá aquele like, compartilha esse vídeo com outros alunos, certo? E deixa aquele comentário aqui positivo, beleza? Como você já não está, se você já está nos acompanhando, confere aí se você é inscrito no nosso canal, certo? Você puder se inscrever, vai ajudar bastante aqui o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá, hoje mais uma aula, Polícia Penal Bahia, Direito Administrativo, Poderes da Administração Pública, certo? Antes de iniciar nossas questões, eu quero deixar aqui para vocês o nosso combo da Polícia Penal da Bahia, certo? Nosso combo aqui ainda está disponível para vocês, ainda está tempo de vocês adquirirem esse material e estudar todo ele, certo? Então o material aí está bem organizado, atualizado pós-edital, são centenas de alunos com nossos materiais aí, só feedback positivo, o pessoal está gostando bastante. Então, se você ainda não adquiriu, está na hora de você adquirir, está num preço aí super acessível, certo? Nesse combo, você vai receber tanto o Vadimeco como o caderno aí de 1.850 questões. Pessoal, vamos lá, o Vadimeco, ele vai abordar aí toda a parte da legislação do seu concurso, toda a legislação atualizada, certo? Com súmulas, mnemônicos, espaço para anotação, material todo atualizado pós-edital. E você vai ter acesso também a 1.850 questões aí, ó, focando na nossa banca FGV, abordando aí todas as disciplinas do seu edital, todas as questões aqui separadas por tópicos e gabaritadas, beleza? Então, material aqui atualizado também pós-edital, material aí é super excelente aí para vocês, certo? Então, você que ainda não adquiriu, você pode estar adquirindo aí pelo link do nosso site aqui no link da descrição desse vídeo, ou se preferir pode falar diretamente comigo lá no WhatsApp, que eu envio para vocês o material, certo? Então, o material está no preço super acessível, o valor de uma pizza não vai comprometer sequer nem o orçamento de um final de semana seu, imagine mensal, certo? Então, se você ainda não adquiriu, vale bastante a pena você adquirir esse material e ter essa preparação agora na reta final com o nosso material do VAD Concurso, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos iniciar aqui nossas questões hoje de poderes da administração pública, certo? Então, vamos lá, rumo à nossa Polícia Penal da Bahia. Pessoal, vamos lá. Questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. Mário, Guarda Civil Municipal de Salvador, exerce o cargo de chefe de determinado departamento da Guarda Civil. No regular exercício de suas funções, Mário determinou a dupla de guardas civis, João e Mária, que, naquele dia, atuasse exclusivamente na segurança do cidadão, nos órgãos e entidades da administração municipal, em instalações externas e na via pública X. No caso em tela, Mário pôde avaliar a conveniência e a oportunidade da prática do ato administrativo, ao escolher qual atividade seria desenvolvida pelos servidores naquele dia. De acordo com a doutrina do direito administrativo, em matéria de classificação dos atos administrativos quanto ao critério da liberdade de ação, Mário praticou um ato administrativo, letra A, arbitrário, letra B, discricionário, letra C, de polícia, letra D, regulador ou letra E, disciplinar. E aí, senhores, conforme aí aqui a atitude de Mário, certo? Chefe aí do Departamento da Guarda Civil, qual essa ação aqui dele determinar a esses guardas municipais que fizessem este serviço. Vai se enquadrar aqui em qual ato administrativo? Arbitrário, discricionário, de polícia, regulador ou disciplinar. Senhores, aqui, pelo próprio contexto, vocês já dá para ter uma ideia que foi aqui um ato discricionário, certo? Então, falando aqui, ó, em avaliar a conveniência, a oportunidade, ao escolher qual atividade seria desenvolvida, ou seja, parte aqui de uma escolha dele, certo? Então, aqui, de acordo com a doutrina de direito administrativo, em matéria de classificação dos atos administrativos, quanto ao critério aqui, ó, da liberdade de ação, falando aqui, ó, liberdade de ação, certo?
falando aqui de escolha, beleza? Ó, conveniência e oportunidade são características aqui do ato que discricionário. Então, o ato discricionário ele vai ter como característica essa liberdade de ação administrativa dentro dos limites estabelecidos pela lei, certo? O ato aí tem que ser legal e válido quando aí é autorizado pela lei, certo? O judiciário ele pode se manifestar sobre legalidade, mas não acerca do método. Então, aí são características aí do ato administrativo discricionário, certo? Então, aqui, ó, nós temos como gabarito questão número 1, letra B, certo? Então, só pela leitura aqui atenta, pelas características do enunciado, vocês já podem aí ter um norte de qual ato administrativo seria aí onde Mário praticou, certo? No caso aqui, o ato administrativo discricionário, gabarito da nossa primeira questão, letra B. E aí vamos revisar nas nossas próximas questões todos esses atos, certo? Dentro aí de poderes da administração pública, perfeito? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 2. Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado do Alfa, dentro de sua competência legal, editou ato administrativo geral e abstrato, com efeito ega omnes, para complementar e facilitar a execução de determinada lei, minudenciando seus termos. A providência adotada pelo chefe institucional da Polícia Civil Estadual está diretamente relacionada ao poder administrativo. Vamos lá. Letra A, de polícia, eis que é editada pelo superior hierárquico da Polícia Civil. Senhores, negativo, certo? A alternativa aqui é errada. Com efeito aí, ó, podemos afirmar que o poder de polícia consiste na faculdade conferida ao Estado de estabelecer regras restritivas e condicionadoras do exercício de direitos e garantias individuais, tendo em vista aí o interesse público, beleza? Então, a alternativa é incorreta, não se encaixa com o enunciado da questão. A letra B diz de segurança pública. De segurança pública, que tem prioridade legal, juntamente com o de saúde e sobre os demais poderes administrativos. Senhores, não há um poder aqui de segurança pública da administração pública, perfeito? Então, a alternativa aqui é incorreta. A letra C diz, ó, poder hierárquico, que consiste em um poder de estruturação externa da atividade pública. Senhores, o poder aqui hierárquico é aquele conferido à autoridade administrativa para distribuir e escalonar funções de seus órgãos, estabelecendo uma relação de coordenação e subordinação entre os servidores sob sua chefia, beleza? Então, a alternativa aqui também, ó, incorreta. A letra dela trouxe assim, ó, poder normativo, que não pode contrariar a lei sob pena de invalidação. Senhores, perfeito, certo? É o que se encaixa aqui no enunciado, justamente o poder normativo, gabarito da nossa questão número 2, letra D. Então, vejam só que o poder normativo ele pode ser exercido aí pelas autoridades administrativas com a finalidade de regulamentar a legislação, certo? Esclarecendo-se e detalhando de forma a possibilitar a sua concretização. Então, foi esse caso aí trazido pelo enunciado, certo? Então, salienta-se aí que o exercício desse poder, a autoridade ele não poderá contrariar a lei, certo? Sob pena de quê? De invalidação, pois estaria produzindo uma inovação legislativa, afrontando a separação dos poderes, certo? Então, sendo assim, ó, gabarito nossa questão número 2, letra D, perfeito? E a letra L trouxe aqui poder disciplinar, porque regulamenta atividades administrativas de polícia civil, negativo, certo? Também não se enquadra aqui na questão em tela, perfeito? Então, gabarito da nossa segunda questão, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3, ó. João, delegado titular de certa delegacia, editou uma ordem de serviço com a finalidade de distribuir e ordenar o serviço interno do departamento policial, definindo que o setor X, composto pelos agentes de polícia civil A, B e C, e D, é responsável por determinadas atividades. De acordo com a doutrina do direito administrativo, o citado ato administrativo ordinatório praticado por João decorre do poder administrativo. Então, vamos lá. Vejam, vocês têm que entender o contexto da questão. Vejam o que o delegado fez, certo? Ele editou o quê? Uma ordem de serviço com a finalidade de distribuir e ordenar o serviço interno da delegacia, definindo aí que o setor X, composto por determinados policiais, fosse responsável por determinadas atividades, ou seja, ele atribuiu aí determinadas atividades, certo? Ele tem esse poder, tendo em vista que ele está aí tendo uma superioridade aos demais agentes lá da delegacia, certo? Ele é o delegado titular, então vocês analisem e vejam o contexto. A letra A ele diz que foi usado aqui o poder disciplinar, que lhe permite praticar atos normativos internos com eficácia restrita àquela delegacia. Senhores, aqui no caso não foi o poder disciplinar. Vejam que o poder disciplinar ele tem o que? Prerrogativa de que dispõe o administrador público de apurar infrações e aplicar penalidades, alcançando todas as pessoas que têm algum tipo de vínculo direcionado com o Estado, seja estatutário, contratual, celestito, temporário. Então vejam só, quando falamos em poder disciplinar, se atenta a essa situação.
de quê? De apurar infrações e aplicar penalidades, certo? Que não foi o caso aqui da questão, do contexto da questão. A letra B diz, ó, poder hierárquico, que é um poder de estruturação interna da atividade pública. E aí, senhores, vejam só, que ele está falando aqui, ó, de norma de serviço, finalidade de distribuir e ordenar serviço interno, certo? Falando aqui de uma estruturação, não é isso? Então, ó, perfeito. Se encaixa perfeitamente com o poder hierárquico, certo? Letra B, gabarito da nossa questão número 3. Então, justamente aqui é o poder hierárquico. Então, o poder hierárquico ele tem a prerrogativa de escalonamento em plano vertical dos órgãos e agentes da administração. Decorre aí do poder hierárquico. Ordenar, que no caso é impor subordinada conduta a ser adotada diante do caso concreto, que foi aí trago pela nossa questão. Delegar, certo? Fiscalizar, avocar, revisar. Então, são características do poder hierárquico, certo? Então, isso se encaixou perfeitamente nessa questão. Então, você fazendo uma leitura atenta, já tendo um pouco de noção dos poderes, você vai ver que se encaixa perfeitamente o poder hierárquico, beleza? Ó, como mais uma vez eu falando aqui, ó, poder disciplinar, vocês se atentem lá na questão de fiscalizar, de punição, certo? Poder de polícia aqui também não vai se encaixar, certo? Nessa questão, beleza? Então, alternativa correta, gabarito nossa questão 3, letra B. Seguimos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 4, ó. A questão número 4 trouxe dois cenários. Então, o primeiro cenário e nós temos aqui o segundo cenário, certo? Primeiro cenário, ele diz assim, ó. A administração pública, após a observância das formalidades legais, aplicou uma multa à sociedade empresária XYZ, contratada para fornecer bens ao poder público em razão do descumprimento de cláusulas contratuais. Fechou aqui o primeiro cenário. Vamos aqui para o nosso segundo cenário. O policial militar Petrônio, após o exercício do contraditório da ampla defesa, recebeu uma sanção disciplinar, pois descumpriu ordens legais do seu superior hierárquico. Fechou o segundo cenário. Então vamos lá. Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, as punições aplicadas à sociedade empresária XYZ e ao policial militar Petrônio são, respectivamente, manifestação do letra A, poder disciplinar e poder hierárquico. B, poder hierárquico, poder disciplinar. C, poder disciplinar e poder disciplinar. D, poder de polícia e poder disciplinar. E letra E, poder de polícia e poder de polícia. Pessoal, então vamos lá. A questão ela aborda o tema poderes da administração pública, certo? Como nós estamos estudando. Então, nesse contexto, perceba que nos dois cenários há uma aplicação do poder disciplinar, pois a administração pública, por meio do regular uso do poder disciplinar, apura infrações e aplica penalidades, como eu falei na questão anterior. Poder disciplinar, apura infrações e o quê? E aplica penalidade aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa, certo? Então, essa disciplina administrativa, diversamente do poder de polícia, ela decorre de uma supremacia especial e de um vínculo jurídico especial entre a administração e as demais pessoas, certo? Então, a alternativa aqui correta será o poder disciplinar e poder disciplinar. Gabarito nossa questão número 4, letra C, perfeito? Então, fechando aqui a nossa quarta questão, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Vamos entrar aqui agora para a nossa quinta questão, certo? Diz o seguinte, ó, o Estado Beta, por meio de sua Polícia Civil, celebrou o contrato administrativo para aquisição de insumos que serão utilizados por seus órgãos de polícia técnica e científica. Ocorre que a sociedade empresária contratada descumpriu a legislação de regência e o próprio contrato, de maneira que, observadas as formalidades legais, lhe foram aplicadas sanções administrativas. No caso em tela, de acordo com a doutrina de direito administrativo, a imposição das citadas penalidades administrativas pelo poder público estadual sobre a sociedade empresária decorreu diretamente do poder administrativo vamos lá, de polícia, letra B, de perícia, letra C, hierárquico, letra D, disciplinar ou letra E, regulamentar. Pessoal, então, conforme o contexto em questão, qual foi o poder aqui utilizado, poder administrativo utilizado aqui nessa situação? Senhores, mais uma vez, ó, nós estamos falando aqui de aplicação de quê? Ó? Vejam o final da questão. Ó. Aplicação, sanções administrativas. Foi o que eu já falei nas duas questões anteriores, certo? Então, nós estamos falando aqui do quê? Do poder disciplinar, isso mesmo. Gabarito nossa questão número 5, letra D. Poder disciplinar, certo? Essa disciplina, então, lembre aí que essa disciplina administrativa, ela diversamente aí do poder de polícia, ela decorre de uma supremacia especial e de um vínculo jurídico especial entre a administração e demais pessoas. Beleza? Então, quando falamos aí de poder disciplinar, nós estamos falando em apurar infrações e aplicar penalidade aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à administração
a disciplina administrativa, perdão, certo? Então, a alternativa correta, letra D, poder disciplinar. Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 6. Ó. Ao estudar certo ponto especificado no edital do concurso público para o cargo almejado, Galileu verificou que a doutrina administrativa costuma distinguir a polícia administrativa da polícia judiciária, vindo a concluir corretamente que, letra A polícia administrativa apenas pode ter natureza preventiva na medida em que jamais tem conotação repressiva. Senhores, negativo, certo? Alternativa aqui, ó, incorreta. É mais comum o poder de polícia administrativa preventivo. No entanto, o exercício do poder de polícia pode ser repreensivo, com a adoção de atos repreensivos para coibir ação particular lesiva aos interesses coletivos ou para punir um infrator de determinada norma, certo? Então, a alternativa aqui incorreta, tanto é preventivo como repreensivo. A letra B trouxe a seguinte situação, ó. A polícia judiciária se exaure na função administrativa, não sendo necessária a via jurisdicional para a conclusão do escopo da aplicação da lei penal. Pessoal, negativo, certo? Como o poder de polícia judiciária tem natureza preponderantemente repreensiva e incide sobre os ilícitos penais, isto é, sobre pessoas. Regula-se pelo direito processual penal, no qual impera a intervenção judicial, conforme nos lembra lá Alexandre Maza, né, no Manual de Direito Administrativo, certo? Então, a alternativa aqui, ó, incorreta também, beleza? A letra C, ela trouxe a seguinte situação. A Polícia Civil apenas pode exercer as atribuições relacionadas à Polícia Administrativa, mas não à Polícia Judiciária. Negativo, pelo contrário. No sistema atual, a Polícia Judiciária é exercida pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, certo? Então, a alternativa aqui, ó, incorreta. A letra D, ela trouxe, ó. As medidas de polícia administrativa podem ser dotadas de autoexecutoriedade, nome difícil da bexiga, na forma da lei, de modo que não será necessária a intervenção jurisdicional para colocá-las em práticas. Pessoal, vejam só, a alternativa aqui correta. Ó. Observe, de fato, aqui, somente não há necessidade de autorização do Poder Judiciário para atuação do representante da administração na limitação de interesse ou liberdade de particulares, uma vez que os atos administrativos de polícia são dotados de autoexecutoriedade, o qual autoriza a atuação da administração sem um controle prévio judicial, certo? Então, a alternativa aqui, ó, correta, gabarito da nossa questão número 6, a letra D, perfeito? E a letra E, ela trouxe a seguinte situação, ó, todos os órgãos da administração pública que exercem polícia administrativa poderão exercer polícia judiciária, mesmo que não integrem a segurança pública. Pessoal, na verdade, o poder de polícia administrativa, via de regra, incide sobre as condutas ou as situações particulares que possam afetar os interesses da coletividade, uma vez que é aquela em que a administração pública faz incidir sobre os bens, direitos e atividades, diversamente da polícia judiciária e da polícia de manutenção de ordem pública que atinge pessoas, certo? Uma alternativa aqui incorreta. Beleza? Então, gabarito nossa questão número 6, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 7. Ó. O município Alfa recebeu representação informando que José estava ocupando determinada calçada com um trailer do tipo Ford Truck, sem prévio consentimento do poder público. Os agentes públicos municipais de posturas, ao realizarem diligências formais no local, verificaram a veracidade do que foi noticiado e constataram ainda que o trailer estava obstruindo a passagem dos pedestres pela calçada, os obrigando a passar pela via pública, com risco de serem atropelados. Após a negativa de José de retirar seu trailer do local, os agentes municipais, com base em lei, o fizeram diretamente. De acordo com a doutrina do direito administrativo, o poder administrativo que embaçou a providência adotada pelos agentes municipais é o poder, letra A, de polícia, letra B, de gestão, letra C, disciplinar, letra D, hierárquico ou letra E, sanitário. E aí, senhores, conforme o contexto em questão, qual foi o poder utilizado aqui pelos agentes municipais? Pessoal, vamos lá. Então, nesse contexto, o ato aqui de remoção do trailer tem por base o poder de polícia administrativa, certo? Que representa uma atuação estatal restritiva da esfera de interesse do particular, uma vez que condiciona e restringe liberdades e propriedades particulares para a obtenção do interesse público, certo? Então, a alternativa correta, ó, poder de polícia, certo? Então, foi usado aqui pelos agentes, certo? O poder de polícia, gabarito nossa questão número 7, letra A, perfeito? Então, vejam que, pelo contexto da questão, dá para vocês já terem um norte, né? Então, já vocês conseguem já se familiarizar aí com poder disciplinar, poder de polícia, perfeito? Então, alternativa correta, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8. Ó.
A humanidade vem enfrentando situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Com base em lei, a autoridade estadual competente estabeleceu regularmente a medida do uso obrigatório de máscara de proteção individual em locais públicos, com base em evidências científicas e análise sobre as informações estratégicas em saúde, limitada no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. De acordo com a doutrina de direito administrativo, o poder administrativo que diretamente embasou a citada medida é o poder, então vamos lá, letra A, disciplinar, que permite a regulamentação da via em sociedade com a fixação de sanções pelo descumprimento das normas. Pessoal, alternativa aqui, ó, incorreta, certo? A administração pública, por meio do regular uso do poder disciplinar, apura infrações e aplica penalidade aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Então, lembre aí dessa apuração de infrações e da aplicação de quê? Penalidades, perfeito? Então, alternativa incorreta. Letra B, ó, poder hierárquico que permita a regulamentação da vida em sociedade mediante normas verticalmente impostas pelo poder público em prol do interesse público. Pessoal, negativo, certo? Poder hierárquico permite a administração distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre servidores do seu quadro e pessoal. Tem nada a ver aqui com a sociedade lá fora, entendeu? Então, alternativa aqui incorreta. Letra C disse assim, ó. Poder de saúde pública que permite limitar a liberdade individual em prol de interesse público sob pena de cometimento de crime de responsabilidade. Na verdade, não existe esse poder aqui de saúde pública, certo? Alternativa aqui, ó, incorreta, certo? A letra D diz poder de gestão, também não tem nada a ver. Poder aqui de gestão, beleza? Alternativa incorreta. Não existe existindo aqui, certo? Esse poder de gestão. E nos restou aqui letra E, logicamente será o gabarito da nossa questão, que diz, ó, poder de polícia, que permite a estipulação de restrições e limitações ao exercício de liberdades individuais em razão da supremacia do interesse público. Perfeito, é justamente aqui o conceito do poder de polícia, certo? Então, o gabarito da nossa questão aqui, ó, letra E, falando aqui do poder de polícia, beleza? Então, fechando nossa oitava questão, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 9. Quanto à finalidade, é caracterizado como vício do ato administrativo. Então, falando aqui, ó, de finalidade e vício do ato administrativo. Letra A, função de fato. Letra B, inexistência de motivos. Letra C, o desvio de poder. Letra D, o excesso de poder. Ou letra E, o objeto impossível. Então, vamos lá. Letra A, falar a função de fato. A função de fato é um fenômeno que ocorre quando um determinado agente público investido em regulamento na função pratica determinado ato administrativo. Se o ato foi praticado perante terceiro de boa-fé, o ato será considerado válido, certo? Então, não se encaixa aqui como vício de ato administrativo. Alternativa incorreta. A letra B diz a inexistência de motivos. Também aqui não. Se não existe motivo, o vício não é de finalidade, mas sim de motivo, certo? Então, alternativa aqui incorreta. A letra C trouxe, ó, o desvio de poder. Pessoal, vamos lá. Quando falamos aqui do desvio de poder, certo? Que na modalidade aí de abuso de poder, ocorre quando a gente pratica o ato com finalidade diversa daquela definida na norma legal. Por isso, ele também é chamado de desvio de finalidade, se encaixando aqui perfeitamente na nossa alternativa C, certo? Então, quanto à finalidade, ó, é caracterizado como vício do ato administrativo, aqui, ó, desvio de poder. Certo? Gabarito, nossa questão número 9, letra C. Perfeito? Então, fechando aqui a nossa nona questão, vamos aí para a nossa 10ª questão. Pessoal, vamos lá. 10ª questão, chegando aqui ao final das nossas questões, aqui nossa bateria de questões hoje, focando na disciplina de direito administrativo, dentro dos poderes da administração pública, certo? Focando aí na nossa Polícia Penal da Bahia. Já quero agradecer a todos vocês que chegaram aqui até o final, estão respondendo todas as questões. Espero que com essas questões aqui vocês tenham feito uma boa revisão quanto a poderes. Vocês podem perceber que, apesar de vocês terem um conhecimento prévio aqui dos poderes, mas o que vai ajudar vocês mesmo a acertar as questões na prova é exercitando, certo? Então vocês vão vendo aqui os exemplos, os contextos e vão encaixando aqui esse assunto de poderes, certo? Então vejam só que pelos contextos, pelo contexto da questão já vai dando para você identificar cada poder, beleza? Então, espero ter ajudado muito com essa revisão aqui de poderes. Ainda teremos aí muito conteúdo para tratar aqui sobre Polícia Penal da Bahia, certo? No nosso canal, beleza? Então, vamos finalizar aqui nossa última questão. Ela diz assim, ó, quando o servidor público atua fora dos limites de sua competência, mas visando o interesse público, ele pratica, ó, falando aqui de fora dos limites de sua competência, ele vai praticar o quê? Excesso de poder, que caracteriza abuso de poder. Pessoal, vamos lá. Alternativa aqui, ó, de cara já é o gabarito da nossa questão, certo? Alternativa correta. Ele vai praticar aqui o excesso de poder que caracteriza abuso de poder. Então, vejam só.
questão versa aqui acerca do abuso de poder, certo? Então, nesse contexto, note que o servidor atuando fora dos limites de sua competência, mesmo visando interesse público, ele comete um abuso de poder na modalidade excesso de poder, certo? Então, preste atenção. Quando o servidor atua fora dos limites de sua competência, mesmo visando interesse público, comete abuso de poder na modalidade o quê? Excesso de poder. Beleza? Então, a alternativa aqui é a correta. Gabarei nossa questão número 10. Letra A, fechando aqui a nossa bateria de questões. Coloca aí nos comentários quantas questões vocês acertaram e o material está acessível para vocês. Podem clicar lá no site e ter acesso ao nosso material, beleza? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.